Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Michelle. Esse canal aqui é pra gente falar de viagens, dica para economizar, para viajar mais, muita gastronomia, passeio e muita diversão garantida, com certeza. Mas a gente veio aqui hoje para falar sobre a crise de saúde que a gente está vivendo, a crise política que a gente começou a viver e como tudo isso influencia na nossa vida e nas nossas viagens, tá? Todo mundo aqui deve estar acompanhando esses desdobramentos políticos que a gente está vivendo, né? Saída de ministro, nomeação de novos ministros, o que isso faz com a economia e automaticamente o que a economia, como isso atinge a nossa vida. Bom, gente, a gente está vivendo uma crise, uma das piores crises que o mundo já viu. A gente está vivendo uma crise de saúde, onde as pessoas não podem ir para a rua e não podem consumir. Algumas, por exemplo, até têm dinheiro, mas não podem gastar esse dinheiro. Outras não podem ir para a rua trabalhar para ter o seu ganha-pão, para poder comprar coisas para se alimentar e para sobreviver. Então a gente está vivendo uma das piores crises já vistas na humanidade. Com o isolamento, mas também é a única maneira que os estudiosos, que os especialistas encontraram de segurar essa doença, né? De aumentar o tempo com que essa doença se espalha pela população, dando assim um maior conforto para o sistema de saúde suportar a demanda que ele vai sofrer. Só que aqui no Brasil, além dessa crise de saúde, a gente está começando a viver já há alguns dias, né, uma crise política muito forte. Desde o início dessa crise, a gente vem tendo alguns problemas de cunho federal, vamos dizer assim. Parlamentares federais, junto com a presidência, vem travando determinados conflitos e a gente, povo, está no meio disso. Eu sei que, infelizmente, política e economia não é um assunto de interesse tão amplo assim, populacional, mas deveria ser, porque essas coisas elas afetam diretamente a nossa vida, a nossa realidade, o nosso dia a dia. Por mais que a gente ache que não, a gente deveria ter consciência que sim, atitudes presidenciais, parlamentares, leis que são votadas, conflitos internos, tudo isso gera uma consequência na nossa vida e a gente precisa estar mais atento a isso. Mas resumidamente, o que vem acontecendo? A doença chegou, governadores e prefeitos começaram a seguir recomendações internacionais e a praticar o isolamento. Isso afeta a economia, porque a pessoa, como eu falei no início, a pessoa não pode vender, a pessoa não pode sair para comprar, então fecha comércio, fecha tudo e ninguém trabalha, ou quase ninguém trabalha. Tem menos dinheiro circulando, tem mais gente passando fome, então isso afeta a nossa economia. Isso começou a causar um desgaste muito grande com o governo federal, principalmente quando a gente fala de cidades grandes como São Paulo, que é o grande, vamos dizer assim, é uma grande força motora nesse país, entendeu? Que São Paulo arrecada de impostos, que São Paulo paga de impostos. São Paulo é uma grande máquina, né, de dinheiro. Então a gente começou a ter problema entre os governadores e a presidência e isso começou a gerar muitos atritos. A gente vinha com o ministro da Saúde, que vinha também reforçando a necessidade de isolamento, mantendo o pé firme no isolamento social, de que a gente precisava ficar em casa, de que não podia reabrir escola, comércio, tudo isso. E a presidência bastante insatisfeita com isso, porque muitos empresários pedem, porque ele também acredita que esse não é o melhor tipo de isolamento. Enfim, começou a ter um atrito entre a presidência e o Ministério da Saúde. E no último dia 16/4, o ministro Mandetta foi demitido pelo presidente Bolsonaro. Essa atitude começou a ampliar uma crise interna e uma crise externa. A gente começou a ter problemas também externamente. A gente tem que entender que grandes investidores estrangeiros já não são muito favoráveis ao comércio interno quando o dólar sobe muito, porque a gente passa o dólar é uma moeda muito segura. Então, se o dólar sobe muito em relação a uma moeda, significa que essa moeda não é uma moeda tão segura assim. Então, resumidamente, tá, gente? Tem muito mais coisa por trás disso.
Mas assim, resumidamente, só para entender. Então, muitos investidores estrangeiros acabam saindo daqui. E aí você começa a passar para o mundo que tem uma situação muito complicada dentro do seu país. Você está demitindo o ministro da saúde no meio de uma crise de saúde, então tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então você começa a passar uma imagem muito ruim para o mundo, e o mundo começa a falar assim: opa, esse país não está muito legal. A situação ali nesse país não está muito legal. Vamos ser mais cautelosos quanto a investir dinheiro nesse país. E aí, no dia 24/4, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão e saiu do governo dando uma entrevista onde ele fez sérias acusações ao presidente Bolsonaro. Ele disse que o presidente Bolsonaro tenta interferir nas investigações da Polícia Federal, né, com essa troca do diretor-geral da PF. A Polícia Federal é a polícia que investigou, que tem a investigação Lava Jato em mãos, e dentro da Lava Jato ela investiga diversos políticos e diversos empresários que se corromperam ao longo de muitos anos, levando o Brasil a uma das grandes crises também de corrupção internacional. E quando o Sérgio Moro saiu fazendo essa e outras acusações, como por exemplo dizer que ele não assinou a demissão quando um documento que saiu no Diário Oficial tinha assinatura dele eletrônica, e ele disse que ele não assinou, ele está acusando alguém de falsificação, ele está dizendo que alguém assinou no nome dele. Então ele fez sérias acusações, fez acusações gravíssimas, que a posteriori vão ser investigadas, né? Já estão sendo abertas algumas linhas de investigação, mas como isso influencia a nossa vida? Isso influencia porque isso agrava muito a crise política que a gente está vivendo. Já não bastasse uma crise de saúde, a gente agora tem que viver uma crise política intensa. A gente não sabe o que vai acontecer. Com isso, o dólar subiu muito, o dólar bateu mais um recorde ontem, foi a mais de 5,70. Agora, nesse momento, ele fechou ontem, né? O dólar não tem cotação sábado e domingo. Então, ele fechou ontem a 5,59, altíssimo. Num vídeo anterior, quando eu estava falando sobre a compra de pacotes internacionais para 2021, eu inclusive falei que a gente não sabia se o dólar ia chegar a 6, se ia chegar a 7, se ia voltar a 4. Justamente por isso que a gente não tem como saber. Coisas acontecem que influenciam o mercado, principalmente crises políticas, e a gente está vivendo uma nesse momento, e ela empurrou o dólar lá para cima. Então, olhar para frente agora e ver o dólar a R$4, não sei se é impossível. Como eu falei pra vocês, eu não sou economista, não sou especialista nisso, mas acredito que seja bem difícil vislumbrar isso agora. Agora, vislumbrar um dólar a R$6, a R$7, eu acredito que é muito mais fácil de acontecer, porque a gente vai ter um agravamento dessa crise. Essa crise ela não acabou aqui. A gente vai começar a ter problemas, desdobramentos relacionados a tudo que aconteceu até ontem. Desdobramentos dessa situação vão vir. Não sei o que pode acontecer. Esse vídeo aqui não é para dar opinião política, é para expor os fatos, para a gente poder falar de como isso influencia as nossas viagens. Bom, com o dólar nas alturas, uma crise política, uma crise de saúde que a gente não sabe onde vai parar, fronteiras que podem se prolongar aí nesse fechamento, a gente acredita e espera que não, a gente acredita e espera que a vacina, que um remédio chegue ainda esse ano. Os cientistas estão trabalhando muito para isso, mas a gente não tem certeza o que seria ideal para esse momento. Planejar viagens nacionais. Primeiro, a gente vai estar ajudando a economia interna, né? Quando a gente viaja dentro do nosso território, o dinheiro circula aqui, a gente ajuda aqui, a gente vai perceber uma mudança de comportamento. Isso provavelmente vai acontecer no mundo todo. Provavelmente as pessoas vão viajar mais dentro dos seus países ou dentro dos seus continentes do que cruzar continentes. Eu acho que vai ser bem mais difícil agora. Um europeu está vindo para o Brasil, por exemplo. Eu acho que ele vai se concentrar muito mais na Europa. Por uma questão de saúde, de cuidados, ele vai poder entender quais são as medidas que aquele país está tomando de maneira muito mais assertiva, né? Ele vai poder ter essa informação de maneira muito mais assertiva do próprio país dele, dos países ao redor, do que do outro lado do oceano. Então eu acho que isso vai ser um comportamento geral, as pessoas vão viajar muito mais dentro do seu próprio território, e isso é bom porque isso ajuda a economia interna, a gente fomenta
a nossa economia. A gente não fica esperando que venha alguém fomentar a nossa economia, então isso é ótimo e acho que é nosso papel nesse momento também ajudar o mercado interno. A gente não vai ter câmbio se a gente viajar internamente, a gente não vai ter problema de câmbio, né? Porque o câmbio ele vai estar relacionado a viagens internacionais. Tem alguma influência no mercado nacional? Até tem, mas bem pouco, então a gente não vai ter forte influência de câmbio. A gente vai estar fazendo viagens mais baratas, porque a tendência é que os preços caiam, as pessoas precisam, né? Precisam se reerguer agora, então é uma tendência, não é uma coisa concreta, mas é uma tendência que as empresas do trade pratiquem um preço mais em conta, porque eles vão precisar chamar o turista para lá, né? É a lei da oferta e da procura. Mas é preciso também entender que quando você aumenta a procura por viagens dentro do país, o preço dos voos domésticos sobe. Então, que tal se você já tiver a oportunidade de começar a planejar isso agora, começar a pesquisar isso agora, começar a comprar agora, aproveitar os descontos agora. Mas eu aconselho que a gente agora viaje no mercado nacional, vai ser mais barato pra gente viajar pelo mercado nacional. Vai ter um papel muito importante as nossas viagens internas, a gente vai ajudar a nossa economia. Então, eu sei que muita gente não vai estar podendo viajar agora, muita gente está usando esse dinheiro para se alimentar, muita gente está usando esse dinheiro para se sustentar durante esse período que a pessoa não está conseguindo fazer dinheiro. Mas para quem pode, vamos ajudar o trade, vamos viajar, vamos continuar crescendo como pessoa, porque viagem proporciona isso. Vamos ajudar a nossa economia. Agora é nosso papel também, não é papel só do governo, é nosso papel como cidadão, é de interesse mútuo que a gente melhore a economia do nosso país. Como eu falei pra vocês, esse vídeo ele não tem cunho político e o que eu quero deixar aqui pra vocês, o recado que eu quero deixar aqui é um recado que já circula na web. Não tenha político de estimação. Entenda que governadores, prefeitos, presidentes, deputados, vereadores são nossos funcionários. A gente colocou eles lá em cima e eles têm que trabalhar pra gente e a gente tem todo o direito de cobrar. Então busque os meios legais de cobrar dos políticos que vocês votaram. Façam isso, eu faço isso com os políticos que eu votei. Então cobrem. Não tenha político de estimação. Político é nosso funcionário. A gente, cidadão, paga imposto, a gente, cidadão, vota neles e eles estão lá para trabalhar pelo nosso bem coletivo, tá? Então, vamos programar nossas viagens aí pelo Brasil, que é provavelmente o que eu vou fazer depois que tudo isso passar também. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o assunto. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações, que isso me ajuda bastante e assim eu trago mais vídeos pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!